Olá pessoal, vou aqui falar sobre o PEC, né, o ESUS, para a Emult, né, o antigo NASF. Muita gente tem dúvida, como eu faço os meus registros, né, qual é a forma mais correta? Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar em relação à forma certa, né, qual é a forma assim que a gente mais vê. Tô falando, é claro, minha metodologia, minha forma de ver, tá? Cada um tem a sua, mas a primeira coisa que eu digo, CDS só para lançar atividades coletivas, ok? Primeira coisa, que aí nós vamos falar em outros vídeos, essa questão de atividade coletiva, mas é o primeiro ponto. Segundo, atendimentos em tempo real, né? Como lançar? Né? Eu estou aqui no meu consultório, na minha unidade, como eu lanço? É sempre aqui na lista de atendimentos, beleza? Ou a recepção lá lança para vocês, ou vocês mesmos lançam o cidadão aqui no adicional cidadão, ok? E atendimentos fora da unidade ou que vocês não conseguiram lançar no ato do atendimento, é aqui no registro tardio de atendimento que eu vou falar depois, tá? Isso aqui já é a questão inicial aí para a gente começar a falar. Então, para se atender um cidadão, né? Isso aqui entra para todas as categorias, tá? Não estou falando só para o psicólogo, fisioterapeuta, não. É para todos mesmo. É aqui no botão de atender, tá? Mas eu quero ensinar uma dicasinha rápida para vocês antes, que é esse botão aqui de realizar a escuta inicial. O que é a escuta inicial? Muita gente, né? Alguns que treinam o ESUS por aí, falam que isso aqui é somente para triagens. E não é. Clicando aqui, isso aqui é um acolhimento de atenção primária, ou um acolhimento, agora que tem um ESUS ampliado, em qualquer circunstância, né? O que é o acolhimento? Aqui dá para a gente fazer alguns dados de antropometria, sinais vitais, né? Glicemia capilar. Mas aqui eu posso fazer, por exemplo, uma simples orientação. A pessoa chega aqui hoje no seu consultório, ela só quer conversar com você para, como funciona o agendamento de um psicólogo, por exemplo. Então você vem aqui, ó, no motivo de consulta aqui, ó. Quando não tiver nenhuma situação, nada específico, vocês podem colocar aqui, ó, A97, que é o sem doença, tá? E aí aqui vocês descrevem, por exemplo, assim: o paciente procurou a unidade para perguntar como funcionam os agendamentos de psicologia e assim foi explicado. Pronto, descreveu aqui, não precisa fazer nada disso. Isso aqui já é geralmente para questão de classificação de risco, triagens mesmo, né? Aqui no intervenções ou procedimentos realizados não vai se colocar nada. A classificação de risco de vulnerabilidade é importante vocês marcarem a forma mais adequada, tá? Aí, quando são condições, eu indico mais assim: quando o paciente está com alguma queixa de dor, de alguma coisa no momento, é sempre do baixo para frente. Quando são questões administrativas, que a parte da EMUT é mais focada nisso, né? Questões administrativas, questões não urgentes, né? São questões eletivas, né? Que se diz o nome mais correto. Clica sempre aqui no não agudo, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o sem doença aqui no CIAP, porque eu só estou fazendo uma orientação, não estou dando diagnóstico, não estou fazendo nada, tá? Coloquei aqui a orientação, ou indiquei, escrevi aqui o porquê que o cara procurou a unidade. Marquei o não agudo aqui, no caso da EMUT, né, que as situações geralmente são assim. Eu posso fazer aqui uma declaração de comparecimento, se eu quiser, né? Vou colocar aqui no nome do próprio paciente mesmo, posso colocar também do acompanhante, né? O turno, horário personalizado, eu posso mexer nisso aqui. E aqui, ao fim, eu vou colocar liberar o cidadão. E caso eu já consiga agendar ele para algum dia, eu já posso vir aqui e fazer a agenda. Coloco o nome do profissional, se tiver, né, o profissional liberado aí com a agenda, a data, o horário, posso colocar a observação e finalizo. Então isso aqui é uma orientação simples, é um atendimento, é de fato um número a mais aí para vocês nos relatórios mensais. E a gente faz isso muito no dia a dia da unidade, né? Então por que não lançar? Então aproveitem, e aqui é o local exato para se lançar, beleza? Abrindo aqui, por exemplo, essa escuta inicial, eu posso ver uma folha de rosto do cidadão, que são aqui as situações dele recentemente nas unidades, né? Posso ver condições agudas, condições crônicas ativas, medicamentos em uso, posso ver um monte de coisas, tem tudo aqui em relação ao pré-natal, lembretes, posso ver evoluções odontológicas, posso ver muita coisa aqui, tá? Então, aqui a gente consegue ter uma visão do cidadão, além do nome e dados pessoais aqui mais rápido, né? Posso ver também os dados cadastrais dele de uma forma completa.
agendamentos, se tivesse agendamentos anteriores, ver somente os seus agendamentos de cidadão, conseguiria ver. Mas voltando à escuta, é isso, tá? Então uma simples orientação, um simples acolhimento feito é aqui que se lança. E vocês podem ganhar sim esse atendimento a mais aí para vocês, tá? Vou cancelar aqui para não salvar. Caso eu quisesse finalizar, finalizava. Lembrando, finalizou já era, não consegue mais alterar. Ninguém mais consegue alterar um atendimento uma vez finalizado no sistema, tá? Se lançou errado, vai ficar errado. E agora vamos falar sobre o atendimento em si, né? Que aí é a consulta mesmo de vocês. Aí eu clico no atender em vez da escuta inicial e aqui já abre direto a folha de rosto que eu já expliquei, né? Nós temos aqui, além daquelas situações, o histórico e a vacinação. Então, caso eu queira ver a vacinação desse cidadão, eu posso ver. E nesse caso aqui eu não vou conseguir porque é um cidadão de teste, ele não tem nem cartão SUS nem CPF, e assim sendo a gente não consegue mexer com o cartão de vacina desse cidadão. Só quem tem CPF ou cartão SUS aqui no prontuário. Vou cancelar. Eu venho aqui no histórico, no caso se eu quiser ver os históricos de atendimento desse cidadão, né? Eu posso ver tudo aqui, né? Posso manipular aqui em outros fios também. Eu posso olhar por período, por CBO atendido, por equipe atendida, por profissional. Então eu posso fazer a escolha que eu quiser. Se eu quiser olhar só de médico, eu venho aqui, ó, fulano de tal. Se eu quiser só por CBO de médico, aí eu venho aqui, ó, médico. Ou coloque estratégia, que é o termo até melhor, porque vai pegar os médicos da estratégia de saúde da família. Então vem aqui, ó, o médico da estratégia de saúde da família, que é o mais comum, né? Filtro. Então tá aí, ó, só atendimento de médico. E por aí vai, beleza? E aqui sobre o SOAP, que é o atendimento em si, nós já vamos falar agora. Então aqui no SOAP nós temos, né? Eu estou aqui num prontuário de teste, que é de uma gestante. Então aqui tem aqui, por exemplo, os dados do pré-natal dela, né? De uma idade gestacional cronológica, DPP cronológica e por aí vai, né? Se eu quiser imprimir essa ficha, eu venho aqui, consigo essas informações desse pré-natal de forma mais detalhada, ok? Aqui no caso de alergias e reações adversas, se tivesse alguma coisa já lançada, apareceria, né? A lista de problemas ou condições, no caso a gravidez é ativa, tá aqui. Medições do dia, caso tivesse, apareceria aqui, né? Nesse caso aqui não tem, aí apareceria, por exemplo, né? Se vem da triagem para vocês, da classificação, peso, altura, né? Glicemia, essas coisas todas. Se tivesse medicamentos em uso, apareceria aqui, né? Problemas ou condições autorreferidas, que é quando a ACS marca, né, no cadastro, por exemplo, se é hipertenso, diabético, essas coisas todas, algum lembrete e também resultado de exames. Os últimos, se tivesse, apareceria aqui do lado, porque enquanto você está atendendo aqui, você já consegue rapidamente, né, dar uma olhadinha nessas situações. Sobre antecedentes, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aí na descrição explicando sobre, né, de forma mais detalhada. Mas vamos falar aqui para todos os profissionais aí da Emult, o que seria o SOAP e como registrar seus atendimentos. Isso aqui já vai servir tanto para cá quanto lá para o registro tardio também, esse vídeo inicial, né? Então o subjetivo aqui já diz, ó, são as impressões subjetivas do profissional e as expressadas pelo cidadão, esse campo, né, de campo livre, 4.000 caracteres vocês têm para escrever. O motivo de consulta aqui, como já geralmente vem da triagem para vocês e tal, não é nem necessário colocar, né? Mas caso vocês queiram colocar, vocês vão procurar aqui, né? Vocês têm lá no CIAP, que é um guia de CIAP, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Nós temos os procedimentos, que são esses códigos que começam com menos, e tem todos os outros, né? O geral inespecífico, tem de sangue, tá, olho, músculo esquelético, ouvido e por aí vai. Tem várias situações aqui, né, que aí vocês têm que avaliar qual que entra mais para vocês aí. Eu vou dar um exemplo. O pessoal da nutrição vai utilizar mais essa série T aqui, que é endócrino, metabólico e nutricional. Então, por exemplo, sede excessiva, apetite excessivo, perda de apetite, então tá aqui os códigos, né? Pessoal da psicologia, deixa eu ver aqui, vai usar qual mais? A série P, os psicológicos, tá aqui, né? Então tem várias situações aqui. O pessoal, deixa eu ver, da fisioterapia,
Vai utilizar mais esse aqui, ó, o músculo esquelético. Aí tem várias situações, né? Então eu creio que vocês vão conseguir achar aí o que mais se adequa de acordo aqui algumas situações que vocês já estão olhando aqui. Claro, aqui no motivo da consulta não é muito necessário colocar porque vocês vão fazer a avaliação lá embaixo, né? Então tá mais tranquilo em relação a isso. No objetivo, aqui é informações relacionadas ao exame físico. Então, se vocês fazem exame físico, em especial fisioterapia, por aí vai, aqui é o campo correto de se lançar, tá? Aqui na antropometria, nós temos peso e altura, o pessoal aí da nutrição é mais comum de usar, né? APA muitos profissionais fazem, então quando fazem, lançar aqui, né? Temperatura, saturação, glicemia, tudo pode ser lançado aqui nesses campos aqui, tá? Tudo que já tem aqui. Nós temos também o marcador de consumo alimentar, é comum o pessoal da nutrição utilizar, né? Que são essas perguntas aqui para o cidadão, né? Do que eles comem, né? Nos últimos tempos, aí de acordo com a idade aqui vai abrir um formulário diferente. Se eu não me engano, de 0 a 6 meses é um, de 6 meses a menores de 2 anos é outro, de 2 anos ou mais é outro, né? É só responder isso aqui, isso é muito importante no caso de consultas aí de nutrição. Tem alguns outros programas que exigem também o preenchimento desse marcador de consumo alimentar. Questão de vacinação em dia, o pessoal da EMUT, caso avalie, vai marcar sim ou não, se avalia. Nós temos os resultados de exame. Então, aqui é o seguinte, são exames que vêm para vocês avaliarem, não são solicitações de exame não, é só resultados. Então, aqui vocês vão avaliar os exames. Exemplo, chegou aí para fisioterapia, radiografia para ser avaliada. Então vocês vão colocar aqui, ó, do crânio. Aí tem aqui radiografia de crânio. Vamos dizer que é essa aqui, tá? Aí aqui vocês vão colocar o resultado. E tem aqui, ó, realizado em data X. Né, que tem que colocar porque é obrigatório. Tudo tem asterisco vermelho no sistema, é obrigatório. E aqui vocês vão preencher o resultado da radiografia, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou preencher o resultado e vou colocar que foi feita dia 8. Tá aqui, ó, já avaliada, verdinho e salvo, beleza? Tá aí um exame avaliado, é assim que se faz no sistema, tá? Se alguns exames já fossem no passado solicitados via ESUS, eles já estariam aqui só esperando avaliar. Vou dar um exemplo. Um exame, numa consulta passada vocês solicitaram um hemograma. E já estaria dessa forma aqui, ó, um hemograma já só que aguardando o resultado. Você clicaria aqui, ia dar o resultado e colocar o realizado em, que é obrigatório, tudo bem? Aqui quando tem histórico de exames, resultados de exame, estaria aqui, todos eles, né? Então você clica aqui e vai abrir todo o histórico desse cidadão de exames anteriormente avaliados. Aqui nós temos a avaliação, né, que é aqui onde a gente coloca a avaliação dos problemas ou condições detectados. É a anamnese, né, que o pessoal costuma falar. Aqui sim é um campo muito importante, que é muito importante mesmo, tá aí descrevendo sobre o atendimento, sobre a situação do cidadão e por aí vai. Beleza? Uma coisa que eu vou pedir a vocês, que eu tô aqui com perfil de médico, vocês não vão ter acesso a essa questão CID aqui não. Vocês só vão conseguir utilizar o CIAP. Por isso que eu vou deixar esse guia de CIAP aí para vocês, tá? Para vocês verem o que tem no sistema, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô atendendo como fisioterapeuta. E chegou lá um cidadão com uma fratura de fêmur. Estou atendendo um cidadão com fratura de fêmur. Está aqui, né? Vocês vão no código L75 aqui no CIAP 2. L75, fratura de fêmur. Aí aqui tem uma manhãzinha, tá? Inclui fratura no colo do fêmur e exclui fraturas patológicas e não consolidação, porque ele já te dá o código quando exclui, ele já te dá o código aqui para ver se é uma dessas situações. Mas no caso é uma fratura de fêmur, ok, eu clico, né, e adiciono. Essa condição ela é aguda, certo? Tudo que é agudo, é passageiro, não coloca aqui na lista de problemas ou condições do cidadão, tá? É o indicado, porque às vezes se esquece de resolver. Eu posso deixar uma condição ativa de fratura de fêmur até ela ser resolvida? Posso, né? Mas não é indicado por causa disso aí em especial, porque se esquece depois de resolver essa condição, né? Quando eu indico dessa forma na minha metodologia. Quando é uma situação aguda, condição passageira, né, transitória, coloca aqui sem adicionar na lista de problemas ou condições.
Quando é algo crônico, eu vou adicionar essa fratura de fêmur, tá? Só um exemplo. Adicionei, uma situação desse cidadão. E vou adicionar uma diabetes também, que eu estou vendo aqui que na lista de problemas ou condições dele não tem, mas ele é diabético. Então, vou colocar aqui. Nós temos a insulina dependente e a não insulina dependente. Vamos dizer que essa aqui é não insulina, tá? Marquei aqui. E aí, quando é uma condição crônica ou condições ativas, vou dar um exemplo aqui, uma depressão, alguma coisa desse tipo, né? É comum, né, os profissionais ativarem essa condição, porque ela é de longa duração, né? Até ser resolvida. Esse tipo de coisa é bom sim deixar ativo. Porque eu abro o prontuário e já vai estar aqui, igual a gravidez já estava, né? Já bate o olho aqui na folha de rosto, que é a primeira tela quando você clica no atender, que eu já sei que fulano tá numa gravidez, é diabético, né? Tem uma depressão e por aí vai. Então vou colocar aqui essa lista, essa situação, desculpem, como ativa, né? Porque é uma condição ativa desse cidadão no momento. Aqui eu posso colocar também como latente, né? Resolvido não, porque não é uma situação que estava ativa e eu vou resolver. Ou é ativo ou é latente. Eu posso colocar essas duas opções. Eu posso colocar uma data de início, né? Eu vou dar um exemplo. Fez um exame lá e descobriu que era diabético no dia 2 de janeiro. Então eu coloco aqui um início dessa condição, né? E a idade também. Eu posso colocar mais observações caso eu queira também, tá? Mas é comum só deixar ativo, tá? Eu marco no adicionar. Quando eu clico no adicionar, vocês viram que já veio aqui essa condição para o prontuário. Toda vez que eu abrir o prontuário desse cidadão, vai estar lá essa diabetes não insulina dependente aberta aqui no prontuário, beleza? Por isso que tem que ter ciência de se colocar como ativo só essas condições, né, crônicas ou de longa permanência na vida do cidadão até ser resolvida. Porque depois ela pode ser resolvida e tirada aqui também, né? É só vir se essa condição já existia, né? Eu venho aqui, ó, nas condições ativas ou latentes do cidadão, por exemplo, a gravidez. Vou colocar essa gravidez aqui como se fosse uma hipertensão, ou melhor, uma depressão. Por quê? Porque gravidez não é assim que se encerra corretamente. Vem aqui no resolver e encerra não, tá? Não é assim. Mas se fosse qualquer outra condição, aí seria colocando resolvido aqui e adicionando, que aí ela sumiria aqui, ó, dessa questão. A única condição que exige uma data fim aqui é a gravidez, a única que eu saiba no sistema. Então só vou colocar aqui para vocês verem que quando eu clicar aqui resolvido e adicionando, ela vai sumir aqui da lista de problemas ou condições. Vou colocar a data de hoje aqui só para teste mesmo. Tá vendo? Sumiu a gravidez. Então só ficou a diabetes que eu acabei de adicionar. Tudo bem? Então já expliquei essas situações aí. Alergias e reações adversas, eu creio que o pessoal da Emult vai utilizar pouco. Mas se utilizar, tá aqui o que é obrigatório colocar. A categoria do agente causador e o agente ou substância específica. Eu vou selecionar, por exemplo, se é uma alergia a alimento. E aqui no caso o agente. Aí tem vários. Vou dar um exemplo aqui, camarão. Tá aqui, beleza? Aí ele pede o tipo, o grau de certeza, a criticidade, manifestações, início, né? Observações, eu posso colocar tudo isso aqui. Mas o obrigatório é só esses dois aqui, tá? Eu vou adicionar para vocês verem aqui. Tá lá, ó, alergias ou reações a camarão. Toda vez que eu abrir o prontuário, tá lá essa situação aqui também descrita. Importante ter no prontuário, né? Vamos agora ao plano. O plano é a conduta, né, que você fez naquele atendimento ou indicou ao cidadão. Nós temos aqui cidadão e observação, mas eu não vou explicar nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo específico sobre isso que eu vou deixar aí na descrição também. Isso aqui é mais para unidades assim que fazem atendimento. Chegou um cidadão lá com uma problemática e o médico viu que tem que tomar uma medicação lá dentro da unidade mesmo. Aí ele bota em observação. É mais para essa situação. Eu creio que vocês aí da Emult não utilizariam. E aqui no plano, vocês vão descrever, né, o plano de cuidado do cidadão, ou colocar tudo que foi aí indicado ao cidadão que não esteja aqui nessas partes aqui de baixo que vocês vão ter acesso, tá? Uma prescrição de medicamento, uma solicitação de exame, um atestado. Eu creio que atestado vocês não podem fazer até, né? Eu não tenho a certeza absoluta, mas eu vou falar sobre prescrição, que eu sei que, se eu não me engano, a nutrição pode fazer, ou melhor, a solicitação de exame a nutrição pode fazer.
e a prescrição alguns médicos da Emult podem, né? Porque também nós estamos falando aqui de uma forma geral que também existem médicos na equipe da Emult, né? Então vou falar aqui de forma assim mais genérica para os médicos da Emult, porque temos outros vídeos falando para médico de uma forma geral, ok? Aí tudo que aqui não tiver prescrição, solicitação, atestado, orientação, encaminhamento e cuidado compartilhado, que não estiver contemplado aqui, vocês descrevem aqui. Vou dar um exemplo, um TFD, né? Um encaminhamento que não consiga colocar aqui, então coloca aqui que foi feito para o cidadão, tá? Aqui em intervenções ou procedimentos clínicos realizados, eu indico duas coisas. Na parte de CIAP nós temos esses procedimentos aqui, ó. Ok? Tem exames, teste de sensibilidade, exemplo, eletrocardiograma, tá aqui, ó. São procedimentos do CIAP, mas eu não indico utilizar procedimentos do CIAP 2 não. Utiliza tudo no SIGTAP, tá? Então tudo vocês vão utilizar por aqui. E aí, é claro, vocês vão descrever aqui o que vocês fizeram em procedimentos realizados, porque também o pessoal da Emult é mais difícil de se fazer alguma coisa dessa natureza de procedimento, faz mais atendimento, né? Mas se fizer, procure aqui em Campo Livre, que aí vai aparecer as opções, tá? A lista de SIGTAP eu não consigo mostrar para vocês porque ela é imensa, né? Aqui tem muito procedimento no SUS aí, então vocês procurem aqui para ver se acha a opção mais adequada, beleza? Chegou aqui, nós vamos para a prescrição. Então, se vocês da Emult realizam prescrição, é aqui que se faz, adicionar a prescrição, tá? Vou deixar vídeos também sobre prescrição aqui para vocês, tanto a comum quanto a digital, na descrição, para não ficar tão extenso esse vídeo aqui. Solicitações de exame, aí lembrando, lá em cima eu expliquei a vocês como avaliar, e aqui é como solicitar. Nós temos os exames comuns e os exames de alto custo, beleza? Se eu quero fazer solicitar um exame comum, eu venho aqui. Nós temos aqui guias já pré-feitas, né, pelo sistema, que eu tenho algumas que eu criei para o meu município e tem algumas já padrão do sistema. Essas aqui de gestante e risco cardiovascular. Ok? Se, por exemplo, esse cidadão aqui tinha risco cardiovascular, eu clicava aqui, já tinha todos os exames relacionados, eu só ia clicando. Por exemplo, dosagem de colesterol total, creatinina, dosagem de potássio, por aí vai, tá? É só clicar, já estão todos aqui. Eu faria uma justificativa do procedimento, que é obrigatório. Clicava aqui no salvar, tá aqui, eu venho aqui no imprimir, tá aí a solicitação de hoje. Mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer solicitações uma a uma. Então vem aqui. Então vou procurando aqui, ó, hemograma. Geralmente essas opções têm CDS, que são os exames mais comuns, né? Hemograma, creatinina. Aqui, ó. Então cuidado, né, na descrição para vocês colocarem o exame correto, para dar andamento aí, EAS e por aí vai. Vocês vão adicionar todos, colocar a justificativa, salvo, imprimo aqui, é só carimbar, assinar e entregar ao cidadão, de maneira muito simples, né? Se fosse atestado, clico aqui, já tem o modelo padrão, que é nessa descrição, e tem o modelo aqui que eu posso digitar em branco, e tem o de licença maternidade também, e eu posso cadastrar modelo de atestado caso eu queira. Eu tenho um atestado diferente, sei lá, admissional dentro do município de alguma forma, tá aqui, é assim que eu posso colocar aqui e criar um modelo, tá? Claro, eu posso colocar a opção de colocar o CPF ou cartão SUS do cidadão. Nesse caso aqui não está aparecendo automaticamente, porque aqui em cima não tem, que é um usuário de teste, né? Colocar a quantidade de dias. Vou imprimir o CID-10 se possuir, se precisar, é claro, né? Porque nem todo atestado precisa. E aí é só clicar no salvar, imprimir, carimbar e assinar. Tranquilo. Orientações, caso eu queira fazer para o cidadão, coloco aqui, salvo, imprimo, carimbo e assino e entrego ao cidadão. Maneira muito simples. Encaminhamentos. Aqui nós temos algumas coisinhas. Nós temos os encaminhamentos internos, que são aqui, por exemplo, na própria rede nossa, para o CAPS, para a urgência, para intersetorial, né, que são outros setores além da saúde, internação hospitalar ou serviço de atenção domiciliar, ou melhor, em casa. Então, aqui são encaminhamentos internos. Lembrando, esses encaminhamentos aqui, ó, eu não consigo imprimir, tá? Eu só marco que eu encaminhei e aqui no plano eu descrevo. Foi encaminhado para o CAPS, TTT, é bom fazer dessa forma. E aí, infelizmente, eu tenho ainda que fazer o papelzinho, né? Descrever no receituário ou algum encaminhamento já do município e carimbar e assinar e entregar ao cidadão, quando for desse tipo.
Já quando for para serviço especializado, especialistas mesmo, aí eu consigo sim fazer aquela referência contra referência aqui, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, o psicólogo está encaminhando para o psiquiatra. Então vem aqui na especialidade, ó, psiquiatria, consulta em psiquiatria. Posso colocar uma hipótese diagnóstica aqui, lembrando que é sempre em CID-10 essa questão aqui. Então aqui sim vocês vão conseguir colocar. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um F41, que é a ansiedade generalizada, beleza? É o comum hoje em dia aí ser encaminhado para a psiquiatria nesse CID. Classificação de risco, coloque da forma que vocês entenderem, se é eletivo, prioritário, urgência ou emergência. E o motivo de encaminhamento e observações não é obrigatório, mas eu recomendo colocar um embasamento aqui no motivo de encaminhamento quando não for eletivo, né? É bom colocar, porque quanto mais qualificada o encaminhamento, melhor. Então vou colocar aqui uma urgência e um motivo. Eu adiciono aqui, beleza? Tá aqui o encaminhamento feito hoje. É só imprimir, carimbar e assinar, não tem segredo, tá beleza? E por fim tem um cuidado compartilhado, que isso aqui é de uso da Emult mesmo, com as equipes aí de saúde da família, que eu também vou deixar o vídeo aqui na descrição sobre como fazer. Ele é bem mais detalhado, né? Exige mais algumas coisinhas, então para esse vídeo também não ficar muito longo, eu vou deixar aí para vocês, tá? Então vamos lá. Aí vem, eu fiz lá do SWAP, né? O S de subjetivo, o O de objetivo, o A de avaliação, o P de plano e eu chego na finalização. Aqui na finalização eu marco ou consulta no dia, no caso uma demanda espontânea ou uma urgência, né? Quando é agendado diretamente pela agenda do ESUS, já cai automaticamente aqui como agendado, eu não preciso nem marcar nada, tá? Se eu fizer um atendimento compartilhado, o que é o atendimento compartilhado? Eu, fisioterapeuta, estou atendendo aqui com a ajuda da nutricionista, um exemplo, tá? No meu atendimento, a nutricionista veio aqui e fez uma ponta, entre aspas, assim, me ajudou em alguma coisinha. Coisa simples, que ela não vai nem lançar como consulta dela. Aí eu venho aqui e procuro a pessoa e coloco ela aqui, tá? Isso aqui é mais difícil de ser utilizado, mas é para isso que existe. Nos procedimentos administrativos eu não preciso colocar nada aqui, porque já vai entrar automaticamente tudo que eu lancei lá nos campos específicos. Ficha de notificação de casos suspeitos, isso aqui é mais para ESF. Mas caso vocês utilizem, vou dar um exemplo, uma notificação aí de caso de dengue. Coloca aqui, tá? Mas não imprima aqui, tá? É comum utilizar, ainda os municípios utilizarem as fichinhas do Sinan, então eles pedem que não utilize a do ESUS. Racionalidade em saúde, aqui eu não tenho muito conhecimento, mas pelo que eu sei são aqueles casos de PICS, né? Aquelas práticas integrativas complementares do SUS. Então tem algumas aqui já, né, caso seja feita aí no município, e aqui tem o outra, no caso de outros, beleza? Então vocês clicam aí a opção mais adequada. Na conduta, nós temos algumas situações boas aqui. Então, exemplo, se esse cidadão vai retornar para a Emult, antigo NASP, que ainda está aqui NASP no sistema, então deixa sempre aqui agendamento para NASP, que ele vai retornar sempre com vocês aí, tá? Se vocês agendaram para grupos também, interessante, está aqui, grupos. Vocês podem marcar mais de uma opção. Porém, quando marcar alta, eu não indico marcar outra coisa não. Ou é alta ou é agendamento, né? Nós também temos o retorno para a consulta programada ou cuidado continuado, é um exemplo, um acamado, né, que infelizmente não tem reversão, então vai ser sempre aqui, né? Se é uma consulta agendada, aqui é para condições, um retorno de condições agudas, né, que uma hora vai dar alta. Então vocês podem utilizar o agendamento para NASP, no caso, para não utilizar os retornos, ou utilizar os retornos e não marcar agendamento para NASP, para não ficar duplicando, né, essas situações. Eu não vejo necessidade. Eu recomendo sempre estar usando os retornos, que é mais qualificado, e a alta. Tudo bem? É claro, terminei o atendimento, vai estar marcado liberar o cidadão, porque se eu deixar aqui, ó, dessa forma que está sem colocar o profissional, ele volta para a fila ao fim do atendimento. Então deixa sempre liberar o cidadão. E aqui também no fim eu posso já reagendar o cidadão. Vamos dar um exemplo. Esse aqui é um retorno para a consulta agendada. Então já clico aqui no nome profissional, pode ser para vocês mesmos. Coloca aqui a data do agendamento que eu quero, por exemplo, semana que vem, no dia X, tal horário. Posso colocar uma observação e finalizo o atendimento, beleza?
Lembrando, uma vez finalizado, não tem como voltar atrás mais, tá? Vai ficar no histórico do cidadão para sempre. Então, cuidado, olhem se vocês estão atendendo de fato a pessoa aí no sistema, a pessoa que vocês estão atendendo no consultório, e clica aqui no finalizar. E é isso, tudo bem? Eu creio que deu para explicar bem aqui sobre essa questão do atendimento no SUAP para vocês. Agora eu vou explicar rapidamente, lembrando, né, lista de atendimentos é quando vocês estão atendendo em tempo real o cidadão, aí na unidade de vocês, beleza? Agora, quando vocês fazem o atendimento e depois lança, por exemplo, domiciliar, escola, né, deu algum problema na internet, no computador de vocês, vocês tiveram que anotar para lançar depois, aí é tudo aqui, ó, registro tardio de atendimento. Ah, Walter, tem a opção do CDS? Tem, mas eu não gosto nem de ensinar. Eu não vou falar de CDS aqui, porque para mim CDS é péssima a qualificação do atendimento ali. Nós não temos como escrever, nós não temos como fazer quase nada ali. É só meramente números. E a gente não precisa disso, a gente precisa de informação, né, histórico de cidadão. Então, por isso que eu nem gosto de ensinar sobre CDS. Caso vocês queiram olhar como lançar CDS, é só procurar aí os guias do Ministério da Saúde como lançar. Mas eu vou explicar a lista, que é em tempo real, e aqui o registro tardio de atendimento, que é quando vocês lançam depois, né? Então, o registro tardio, a gente vem aqui, ele ao abrir, né, ele já pega aqui o período de geralmente uns dias atrás, né, uma semana atrás, aqui no filtro, tá? 7 dias atrás no caso. Aí ele fica aqui no status sempre aguardando registro e em registro. Os atendimentos realizados, ele ao clicar no atender já vai sumindo. Mas caso vocês queiram que apareça, é só clicar aqui, tá? Vocês podem escolher o período, o profissional para olhar e ver somente os atendimentos não finalizados, né? Caso tenha algum aí. Mas aqui eu vou deixar tudo um padrão, tá? Só para vocês verem. Eu posso deixar marcado aqui também só ver os meus registros, porque aí não confunde, porque se eu estou na unidade, por exemplo, centro de especialidades, se eu clicar, desmarcar isso aqui, vai aparecer o atendimento de todo mundo que está aí aguardando ser finalizado. Se eu marco aqui, vai aparecer só o que é meu, beleza? Assim como eu posso fazer também assim na lista de atendimento. Se eu marcar ver somente o meu, só vai aparecer na lista aqui o que é meu. E é muito bom isso, tá? Voltando aqui ao registro tardio de atendimento. Aqui funciona da mesma forma que a lista de atendimentos para se adicionar o cidadão, porém tem detalhes diferentes. Clico aqui no adicionar e toda vez que vocês atenderem alguém, né, ou fora da unidade ou dentro da unidade não conseguiu lançar na hora, anotem, né, os dados desse cidadão, a data do atendimento, obviamente, e a hora. Por que a hora? Aqui na lista já pega a hora automaticamente. Você clicou no atender, clicou no finalizar, tá? Já aqui não, aqui vai da hora que vocês estão colocando aqui, tá? Então, vocês vão adicionar o cidadão, em primeiro lugar. Eu vou colocar aqui aquilo de teste. A data do atendimento. Aqui vocês vão ver um detalhe, ele só pega dos 7 dias para trás, de hoje e 7 dias para trás. Porque disso é o prazo limite de se lançar registro tardio, tá? O que eu indico, tá? Lançar até no máximo 1 ou 2 dias úteis do que vocês atenderam. Exemplo, atendeu o dia 8, lança no máximo ou no dia 8 ou no dia 9, estourando o dia 10, tá? O porquê disso, né? Primeiro, tem esse prazo curto de se lançar, né? E também tem um lance estranho, né? Que eu falo estranho, mas é assim, é regra do sistema. Se hoje vocês atendem um cidadão dia 10 às 7 horas da manhã, tá? Lá na casa dele, e por alguma razão ou outro profissional foi lá às 7h10 e lançou, e atendeu ele às 7h10, lançou no tardio e fechou esse atendimento, pode também lançar na fila de atendimento. Se o das 7h10 lançou primeiro que você, quando você lançar esse das 7 horas, você não vai conseguir mais lançar. Então existe essa, entre aspas, concorrência no sistema. Se tem um registro futuro ao seu, por exemplo, de 7 horas para frente aqui no mesmo dia, ou num dia posterior, você não vai mais conseguir lançar esse atendimento seu no registro tardio. Nessas hipóteses, e unicamente nessas hipóteses, use o CDS para lançar, né? No caso aqui, no atendimento individual. Mas, por isso que eu falo, lancem o quanto antes para não se perder o atendimento, tá? E aqui tem uma questão também interessantíssima no registro tardio, que é aqui o local de atendimento, que aqui na lista de atendimentos não existe.
entende-se, ou melhor, subentende-se na lista de atendimento que todos aqui são feitos na unidade de saúde, né? E aqui não, aqui você pode escolher o local de atendimento, que aí entra aquelas questões de domicílio. Não existe outra opção a não ser por aqui ou pelo CDS para se lançar atendimento domiciliar. Não é lançar na fila de atendimento, na lista, e lá no fim colocar um procedimento de visita. Aquilo não é contabilizado como domiciliar, tá? É dessa forma aqui ou lá no CDS, que também tem essa opção de local de atendimento. Então aqui tem domicílio, escola, instituição, outros, né? Por exemplo, zona rural. Eu recomendo lançar em outros, né? Porque não tem a opção zona rural aqui, né? Atendimentos em zona rural. Então tem várias questões aqui. Tem todas elas aqui é a mesma coisa. Se eu marcar, por exemplo, aqui domicílio, tá? Ela não me pede justificativa. Porém, quando eu marco na UBS, aí me pede justificativa. Por quê? Se eu tenho a lista de atendimentos para lançar dentro da UBS, ou melhor, dentro da unidade, por que eu estou lançando aqui no registro artigo? Então ele me pede, né? Ele vai me perguntar, foi por falta de energia, um PEC indisponível, que é o sistema, né? O computador inoperante ou outras questões. Vou dar um exemplo, falta de energia, tudo bem? Mas eu vou falar aqui no caso do domiciliar, que é o mais comum de ser lançado aqui, né? Então eu clico aqui, não preciso colocar justificativa e eu adiciono o cidadão aqui. Lembrando sempre, peguem os dados corretos dele, ou data de nascimento, ou CPF, ou cartão SUS, ou nome completo, para vocês procurarem. Lança a data, a hora, o local correto e adiciono. Quando eu adiciono aqui, aí eu clico no atender. Para, ou melhor, registrar atendimento, que é o botão aqui, né? Quando eu clico aqui, a forma de se atender é a mesma lá da lista de atendimento. Não muda nada, ok? Vocês não precisam descrever aqui no SOAP que o atendimento foi domiciliar, essa coisa toda não precisa, porque no local de atendimento vocês já colocaram essa informação. Tudo bem? Vocês vão atender normalmente como se fosse aqui na lista de atendimento, dessa forma, tá certo? Então, atendimentos fora da unidade ou quando vocês não conseguem lançar no ato, é sempre no registro tardio e o mais rápido possível, tá? E eu tenho o costume de falar, no máximo um dia útil depois, de preferência no mesmo dia, porque se acumula coisa e depois não consegue lançar tudo. É o comum, por isso que eu não gosto de usar CDS, é justamente isso. Muita gente, além de lançar uma coisa com pouquíssima informação, né, que o CDS é dessa forma mesmo, ainda esquece de lançar, acumula e deixa muita coisa para trás. É muito comum. Você pode ter certeza, unidade que só usa CDS e unidade que só usa PEC, quando você vai olhar as produções no fim do mês, o PEC supera extremamente o CDS, porque no CDS muita gente esquece de lançar as coisas, tá? Então é bem comum esse tipo de situação acontecer. Tudo bem? Então fica aí essa aulinha para vocês, pessoal da EMUT, também vai servir para todos os profissionais de nível superior aí, de forma genérica, essa questão, tá? De lançar atendimentos dentro da unidade, fora da unidade. Tudo bem? Então é isso. Forte abraço e até a próxima.